E aí, pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Arthur aqui, engenheiro de processo da planta da Cargill de Barreiras, e trazendo para vocês esse treinamento rápido aqui sobre o funcionamento, os princípios básicos ali de funcionamento do resfriador de massa expandida, que a gente vai instalar agora na parada de janeiro de 2025, né? Com o projeto de Shield de Ondas, né? Projeto de expansão. Então, bom, aqui algumas considerações iniciais, só para para vocês terem ciência. Então, esse treinamento, né, ele foi criado levando em consideração as informações que consta no manual do fabricante. Então, a Cargill não tem muita documentação, é difícil encontrar vídeo na internet também sobre. E o próprio manual também, ele é bem simples, né, não é tão detalhado. Então, fica esse ponto de atenção. Algumas coisas talvez que eu falar pode ser diferente da realidade, né? Do resfriador nosso aqui da planta de barreiras. Isso porque tem coisas que são opcionais, tem coisas que, dependendo, pode não ter sido contemplada, ter sido contemplada ou não no momento da compra. E como eu não participei disso, eu não sei dizer agora nesse momento. Então, bom, esse é apenas um treinamento para entender o princípio de funcionamento, né? Então, como que ele funciona. A intenção não é demonstrar, explicar exatamente como que vocês vão operar de fato isso. Então, qualquer coisa em campo, né, que vocês tiverem em dúvida de fato, o ideal é procurar a pessoa acima de vocês para tirarem essa dúvida, né? E, bom, resumindo, é isso. Ele é só um treinamento do funcionamento, do princípio de funcionamento. Então, bom, vamos começar aqui falando para que a gente precisa desse resfriador de massa expandida, né? Então, alguns pontos, né, que são importantes para a gente. Então, ele tem a capacidade, né, de proporcionar as condições ideais ali de temperatura e umidade. E a gente sabe que para o extrator isso é bastante crítico, né, principalmente a temperatura. A gente vê aí o quanto que impacta essa massa chegando lá quente, né, no extrator, pensando em pressão, né, devido ao solvente. Enfim, então a ideia é justamente essa, né? O objetivo dele. E ele faz isso através de ventiladores, né? Fazendo a sucção ali desse ar, né? Então esse ar ele percola, penetra ali entre o farelo, né? Muito farelo não, massa expandida. Então é muito parecido ao resfriador de farelo que a gente já tem aqui. E se alguém assistiu o vídeo referente ao resfriador de farelo novo, o princípio também vai ser muito parecido. Não tem tanta diferença assim. Bom, ele usa, né, ali um inversor, né, no seu motor principal para fazer o controle da altura da camada, né? Então, a altura da camada de massa expandida. Então, a gente consegue aumentar ou diminuir isso, né? E essa altura ela vai ser definida basicamente o tempo de retenção ali que a gente precisa, né? Para resfriar a temperatura que a gente quer, né? Que geralmente é 55 a 60 graus. Pode ser mais ou menos, vai depender da realidade de cada localidade, né, que acaba que as condições climáticas também interferem nesse processo de resfriamento, mas basicamente ele tem esse inversor então que a gente consegue controlar a altura da camada de massa expandida. Aqui ele fala um pouquinho sobre os componentes que ele tem, né? Então, cabeçote movido, né, que é a descarga de finas, motriz, que é a descarga de produto, os módulos de secagem e assim por diante. Aqui um ponto importante, né? Ele tem esse aquecedor de ar com vapor saturado, que basicamente é um radiador, porém para Barreiras a gente não terá isso, pois foi considerado que Barreiras é uma cidade quente, que vocês bem sabem, então não há necessidade disso no momento para a gente. Então ele simplesmente pega o ar ambiente e esse ar ambiente já entra no equipamento, sem nenhum aquecimento. Bom, aqui, eu não tenho as especificações técnicas que foram levadas em consideração para barreiras,
Isso daqui é do manual do fabricante, né? Então esse manual acaba também não sendo o nosso, devido à questão de a gente entregar isso para vocês o mais rápido. Mas algumas considerações importantes que vocês devem levar em consideração na hora de dimensionar esse equipamento é a questão do tempo de permanência, como eu disse, né? A temperatura de entrada e saída do produto, né? E a umidade também, a umidade de entrada e a umidade de saída. Então esses pontos são os parâmetros principais que é levado em consideração no momento do dimensionamento desse resfriador. Aqui a gente tem o fluxo básico, né? Então, é, basicamente, né? Esse PNID aqui ele está cortado, né? Mas aqui a gente começa alimentando a expander, como vocês já conhecem bem. E da expander ele descarrega direto no resfriador de massa expandida. Ele trabalha com duas esteiras, né? Então uma em cima, uma embaixo, faz esse giro aqui, né? Parte desse finus aqui, né, que cai, ele vai ser descarregado em uma rosca e essa rosca volta para o reprocesso aqui, volta para a alimentação da expander. Pelo menos é o que está no PNID. Porém, isso já foi um pouquinho alterado. O projeto mesmo em campo, vocês vão ver que ele vai sair, esse Finus aqui, né? Ele sai do resfriador e já vai direto praticamente para a extração. Um header ali que alimenta o 3525. Bom, a parte mais grossa ali da massa expandida dela continua, segue o caminho até ser descarregada para um header, que é esse daqui, o 2526, que alimenta o 3525. Aqui vocês podem ver, né? Então, aqui é uma câmera, né? Aqui é a segunda câmera. Ele pode ter várias, isso depende da produção que a gente vai passar. Então, cada câmera a gente tem um duto, né, ligado a um ventilador, e esse ventilador é um ciclone, né? Esse ar ele vai para a atmosfera e esse material o que ele puxar de finos, material particulado, e umidade também, principalmente, o que é mais para sair daqui é a umidade, né? Então, um condensado. No nosso caso, ele vai para a canaleta. Não é esperado que seja puxado finos, e até onde eu sei é para canaleta. Talvez tenha mudado. Bom, então esse é o fluxo principal. Aqui algumas considerações importantes. Eu não vou ler esse texto, mas vocês fiquem à vontade para parar o vídeo e fazer isso. Então, um ponto importante que ele nos traz aqui é em relação à temperatura de saída da massa expandida da expander. Isso porque uma temperatura muito alta a gente pode ter um problema aí, a gente pode começar a queimar o óleo e isso não é bom. Bom, aqui ele fala também sobre o radiador, eu já comentei que a gente não vai ter. E também da altura da camada, né? Ele recomenda ali uma camada de aproximadamente 300 milímetros ou 330 centímetros, né? Um ponto importante só é que essa camada, né? Ela deve ser determinada ali, dependendo. Ela não pode ser tão fina, né? Porque a velocidade do ar ali, a pressão do ar vai fazer com que puxe mais finos, né? Então, a gente não pode ter isso, pois seria um problema. Eu vou falar disso mais para frente também. Bom, mas nesse slide ele explica basicamente o fluxo, é o que eu já havia comentado. Ah, acho que não tem como mais comentário. Bom, aqui a gente tem o desenho, então, de como vai ficar, né, basicamente todo esse sistema. Aqui, né, onde está o meu laser, ele tem esse bookflow, esse alimentador, né, que vai alimentar uma rosca, que alimenta uma bica magnética em laranja aqui, alimenta a expander, e da expander a gente vem para o resfriador de massa expandida, né? Ele faz a primeira volta aqui, o que cair de finos ele já vem para essa outra rosca aqui atrás, faz essa segunda volta, né? Passa por essa esteira, que é uma esteira por corrente, né? De corrente, e vem
vem para o header de descarga. A gente tem aqui os dutos, né, de aspiração, então são duas câmeras aqui que estão sendo contempladas. Cada uma dessas câmeras tem um duto e um ventilador. O ventilador não dá para ver aqui, mas ele está nessa região. E aqui o ciclone. Alguns pontos de atenção que são bastante importantes para vocês de operação. Então, o primeiro ponto é a questão da temperatura da massa, né? Eu acredito que a gente não vai trabalhar com uma temperatura da massa expandida maior que 115 graus, difícil. Ele comenta também do inversor, né? O inversor principal. A gente ainda tem, né, no desenho não dava para ver, mas a gente tem uma célula de carga na alimentação. Não sei se isso está contemplado, ele acaba sendo opcional. Mas essa célula de carga é justamente para a gente ter um controle automático do nível da altura ali da camada de massa expandida nas esteiras, né? Caso a gente não tenha essa célula de carga, né, que vai lendo ali a quantidade de material, né, o peso do material que está entrando nas câmeras, né, na esteira, a gente tem que fazer esse ajuste de forma manual. A gente tem ali, né? Cadê que ele fala aqui, né? Ele fala que ele não fala como que deve ser esse ajuste, né? Mas é basicamente fazendo o ajuste do inversor, né? Então não tem nada mais que a gente possa fazer, até onde eu sei, para a gente controlar essa altura, a não ser controlar esse inversor principal. Se a gente tiver essa célula de carga, a gente consegue fazer uma malha e correlacionar essas duas informações para a gente ter a altura de camada ideal, né? Bom, a gente tem ainda, né, no número 5 uma alavanca ali, uma aleta, né, para controlar essa altura na entrada. E por que isso, né? Para que o material ele seja distribuído em toda a esteira, né, de forma uniforme. Isso daí também para a gente pensando em otimizar o processo de troca térmica que acontece nesse resfriador de massa expandida. A gente tem ainda nos ventiladores, no item 6, dampers de regulagem de ar. Então, como vocês já conhecem, né, então a gente regula esse ar e como eu disse aqui, né, ele deverá ser aberto observando se não vai puxar algum finos, alguma coisa desse tipo, que não é o esperado. E por fim, o que eu já havia comentado também, esse ar ele não pode romper a camada de massa expandida. Então ele não pode ter uma pressão, uma velocidade suficiente para que isso aconteça. Bom, aqui a gente tem uma outra foto explicando um pouquinho melhor que dá para entender um pouquinho melhor o funcionamento dele, né? Então aqui a gente tem a alimentação, aqui a gente tem meio que uma chapa defletora para direcionar esse material. Aqui, se eu não me engano, é a célula de carga, né? Ele vem pela esteira aqui em cima, faz o giro, né? Então descarrega aqui, tem essa outra chapa defletora aqui, né? Passa por essa segunda esteira e vai para a descarga, né? Então aqui por trás desse pinhão. O Finos, né, acaba saindo por aqui, né? Então aqui por trás. E bom, aqui a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter, caso a gente vá operar esse resfriador em modo manual, né? Então, alguns pontos importantes que ele traz aqui para a gente é em relação ao nível da bica de carga e o fluxo de recebimento, né? Então, a gente tem que se atentar bastante a isso, aos dois, tanto na alimentação como na descarga. A entrada de ar falso, né, também, então isso é importante, a gente sabe que vai prejudicar. Isso é mais pensando se a gente tivesse um radiador ali a vapor, né, então esse ar falso seria um ar frio, né, então prejudicaria a eficiência de troca térmica.
Ele pede para a gente tomar cuidado com a altura da camada, a velocidade das correntes e, por fim, a abertura da válvula de vapor, que a gente não vai ter. Em relação à startup do resfriador, né? Então a gente tem alguns pontos importantes, né? Então o que que é recomendado pelo fabricante? A gente fazer esse ajuste dos dampers, né? Deixando eles em 50% aberto, né? Os dampers dos ventiladores e conforme necessário a gente vai adequando aí abrindo ou fechando até atingir o range que a gente precisa, né? Olhando para a temperatura e também para a questão dos finos. Então ele fala aqui, né, a temperatura de saída, como eu já disse, né? Uma das causas que ele fala aqui também em relação se a nossa eficiência estiver ruim, né? Vamos supor que a gente abriu 100% o damper, o ventilador no máximo, a camada de massa expandida já em 30 centímetros ou mais até, e ainda assim a gente não estiver conseguindo resfriar a massa expandida até a temperatura desejada, um dos pontos que ele nos traz é a questão das, dos furos ali na esteira, né, onde o ar ele precisa penetrar para penetrar entre a massa expandida e a gente conseguir fazer esse resfriamento. Então, um ponto importante ali também acaba sendo a limpeza, né? Então, se tiver um, uma massa expandida muito úmida, enfim, ou ele ficar muito tempo parado, por exemplo, pode ser que a tendência desses furos eles sujarem e ficarem incrustados acaba sendo maior, né? Deixa eu ver. Aqui ele dá algumas etapas da parada do resfriador, né? Então, sem essa válvula automática de vapor, a gente não vai ter essa nenhuma automática, nenhuma manual. Então, ele pede para parar o fornecimento de vapor, já vai estar parado, né? Interrompe a alimentação. Então, pensando ali, né, que o sistema para frente parou, os interlocks basicamente seriam esses, né? Então, para a alimentação, espera o processo estar totalmente vazio, né? Para os ventiladores, né? Então, a gente não pode parar os ventiladores com ele vazio. Então, a gente tem alguns riscos ali de smolder, né? Se a gente tivesse o vapor também, a gente deveria ter um interlock caso o ventilador parasse, né? Então, parar a injeção de vapor, que a gente sabe que é um material, a massa expandida, ela pode ter um smolder ali dentro. Então, a gente tem que ter esses controles de temperatura. Aqui a gente tem o desenho do cabeçote motriz, né? Então, a parte ali dos finos. Então, bom, aqui dá para ver com mais detalhes, né? O motor, o redutor, toda essa parte dos finos. Aqui a gente tem o desenho do cabeçote esticador, também com os detalhes de cada um dos pontos. Um ponto que eu acabei não falando, a gente acaba tendo aqui nas laterais dele visores para que a gente consiga olhar e identificar como que está o nível lá, né? E aqui a gente tem o desenho dos módulos, né? Então, a grelha lateral, grelha central, né? Representada pelo número 1, pelo número 2. Aqui o duto, né? Em cima, né? Então, bom. Por fim, a gente tem o desenho da corrente, né? Então, ela é uma corrente semelhante ao que a gente já conhece aí, né? Nada demais também. E ali o sentido de fluxo, né? Mais alguns detalhes da corrente, né? O que compõe a corrente e o sentido do fluxo, né? Que a gente tem um raspador, enfim, só alguns desenhos para ficar um pouquinho mais claro. Partindo aqui para alimentação e fluxo do material, né? Então aqui fica um pouquinho mais claro, né? A célula de carga está aqui, se eu não me engano, ele não identifica, mas seria isso daqui. E aqui a gente tem a alimentação, a chapa defletora e ele vai
seguindo o sentido ali do material, né? Da corrente. Aqui ainda, né? Agora sim a célula de carga, né? Então a gente tem a bica de descarga. Aqui ele coloca nesse desenho que é um pouco confuso, para ser sincero, a célula de carga. E ele recomenda aqui, né, que a bica deve estar em balanço. A bica deve estar apoiada na célula de carga e nos prismas. Esses prismas deve ser algum suporte, alguma coisa desse tipo. Ele também não fala o que é. Ah, aqui são algumas coisas interessantes, né? Mais itens de manutenção, acaba não entrando no escopo de vocês, mas isso é interessante porque são coisas diárias ali que ele recomenda, né? De forma que seja feita todo dia e que vocês podem verificar, mas são coisas que vocês já têm noção. Então a questão da temperatura, né? A questão de vibração e assim por diante. Não vou ler todos, mas aqui tem algumas inspeções que devem ser feitas, né? De forma mensal, a cada 500 horas, 3.000 horas e assim por diante. São itens mesmo de manutenção. E eu coloquei só desse redutor planetário, que esse é o redutor principal e é um redutor bem complexo. Ele é diferente dos demais redutores. Ele é um redutor um pouco com um modelo um pouquinho diferente, mais complexo. Aqui algumas falhas, né, também, então vou acabar não lendo tudo, mas são coisas que vocês podem identificar em campo, né, com algumas análises sensitivas, né, então ruído vocês conseguem identificar, ruído novamente, né, e assim por diante. Então, aqui, né, excesso de temperatura, vocês conseguem identificar, vazamento, né, é uma identificação visual, né, vocês conseguem identificar isso. E aqui tem algum dos motivos, né, das possíveis causas. E, bom, é bom evitar também isso para que a gente não danifique ali, desgaste isso de forma precoce. Bom, aqui a gente tem um desenho parecido com o que eu já mostrei lá no começo, né? Então, esse aqui é do nosso mesmo. Bom, vou acabar não falando muito, mas aqui dá para ver que são dois motores, né? Aqui é a relação dele em relação à pessoa. Por fim, aqui só algumas fotos a mais, né? Então, detalhadas dele, né? Então, aqui os visores. ah, Isso aqui eu preciso lembrar o que é, agora eu esqueci, mas bom, parece ser interessante. E aqui ele, né, de modo geral, esse daqui tem 2, 4, 6 módulos de secagem, estão vendo? Então ele tem um comprimento bem grande. Todos eles têm um duto, a esteira, né? E aqui é outra visão dele, né? Uma visão de trás, né? Aqui seria o radiador de vapor e assim por diante. Bom, como eu disse, é um treinamento bem básico, o manual não traz tantas informações assim, e a gente também na Cardio acaba não tendo tanto mais informações, mas não se preocupem que a gente vai ter um técnico aí da Aliança no momento da partida, então a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e qualquer dúvida também, qualquer coisa que eu tenha esquecido de falar, enfim, podem me procurar que eu estou à disposição. Beleza? Então é isso, até mais. Espero que tenham tirado proveito aí desse momento.